Unidos venceremos. Carreira solo, nem pensar, irmãos. Se quer chegar nos céus, vai precisar da ajuda, do companheirismo, da parceria, da cooperação, do incentivo, do ombro amigo, do seu próximo, do seu semelhante. Assim ensinou nosso Senhor Jesus, irmãos. Não se consegue avançar na caminhada espiritual querendo decolar em carreira solo, irmãos. Precisamos. E precisamos, tanto assim, que nosso santo irmão Aldo, seguidamente, irmãos, nos últimos anos do seu ministério, tanto falou deste assunto, a união tão necessária para podermos avançar na caminhada, melhorar a nossa condição espiritual, irmãos. Então, nós devemos, irmãos, no sentido figurado, desenvolver esta costura de nossas relações com a linha do amor divino, do amor celestial que nos une, costurar as nossas relações com este amor verdadeiro, mais tolerância, mais perdão, mais amor, enxergar mais longe no sentido espiritual, olhar por esta ótica, irmãos, enxergar a dor e a necessidade do seu semelhante. E muitas vezes é preciso, irmãos, a gente engolir o próprio ego, irmãos. Às vezes a gente quer fazer valer os nossos sentimentos e as nossas vontades, mas às vezes é preciso engolir isto, descer do salto do orgulho e deixar muitas vezes valer a vontade do outro, irmãos. Então é preciso. E se na caminhada alguma raiz, algum broto de orgulho, de soberba, de ostentação quiser surgir, irmãos, que a tesoura divina corte isso de nossa jornada, que a Santa Avó com o nosso santo irmão Aldo possa parar de nossa caminhada esses maus sentimentos que estorvam a nossa caminhada, atrapalham, tiram o foco, irmãos, fazem as pessoas ficar pelo caminho. Então não deixe que nenhuma raiz, nenhum broto de orgulho, de soberba, de ostentação cresça do seu espírito, e que às vezes, silenciosamente, irmãos, insiste em criar raízes em nosso meio, a discórdia, o sentimento de competição, a competição predatória, de querer levar vantagem, de querer sufocar o outro, irmãos, como tem acontecido, irmãos, e como a gente aprendeu, tanto nos ensinou nosso santo irmão Aldo, a sermos maleáveis, elásticos no sentido de lidar com os problemas, desenvolver uma habilidade muito difundida pelos pensadores da área de ciências humanas, irmãos, a resiliência, essa capacidade elástica de esticar e logo voltar ao estado original, irmãos. Esta propriedade tem o elástico, esticar, soltando, volta ao estado original. Irmãos, no sentido figurado, assim, os problemas surgem, as lutas, as dificuldades vão surgir, os percalços do caminho vão se apresentar, mas vencido isto, superado, não vamos ficar remoendo, relembrando, desenterrando o passado, irmãos. Vamos passar a borracha e seguir em frente, perdoar, esquecer, como Deus Pai, através dos seus servos no passado, Ele disse: olha, por amor de mim, eu não me lembro mais do seu passado, dos seus pecados. Está perdoado, está esquecido, para que você possa avançar na caminhada, irmãos. Então, irmãos, as nossas reuniões, os nossos trabalhos, as oportunidades que temos, irmãos, é para a gente aprender, evoluir, alçar voo mais alto em nossa escalada de fé. Mas às vezes o orgulho fala mais alto, o sentimento de superioridade fala mais alto, e as pessoas, ao virem participar, às vezes querem ouvir o que querem e não o que precisam ouvir, irmãos. Como assim? Irmãos, aquele que é ouvir o que quer e não o que precisa, irmãos, é o orgulho que está falando mais alto. Tudo que é falado, tudo que é ensinado, nunca serve para si, sempre para o outro. É ouvir o que quer e não o que precisa. E a gente precisa descer do salto do orgulho e ouvir o que precisamos ouvir para podermos melhorar, para podermos avançar em nossa caminhada. Então, São Paulo, num fôlego de inspiração, ele disse: olha, que ninguém de vocês faça nada por orgulho, por ostentação,
por um sentimento vil de querer ser elogiado, não façam isso. Mas sejam humildes, sejam sinceros, cooperem, sirvam o seu irmão, o seu próximo, o seu semelhante, e assim fazendo, vocês serão fortes, serão vitoriosos. E ele, falando, os apostólicos da época, ele disse: olha, me deem esta alegria de ver esta união entre vocês. Assim falou nosso santo irmão Aldo, assim falou a Santa Avó. Deem, o santo irmão Aldo muitas vezes disse, esta alegria de ver esta união, de ver esse entrosamento, de ver esse amor verdadeiro crescendo em nosso meio, irmãos. Dê esta alegria. Vamos servir com sinceridade, com amor verdadeiro, com atitude de entrega, irmãos, quer cantando, quer pregando o evangelho, quer dando o seu bom testemunho, numa atitude de entrega, irmãos, não querer figurar, não querer pedestal da fama. Irmãos, todas as pessoas que deixaram o orgulho criar raiz no seu coração, soltar os brotos e suas ramagens, ficaram pelo caminho, lamentavelmente, irmãos. Pessoas com muito dom, com muita habilidade, mas que, vencidos pelo orgulho, pela ostentação, pelo sentimento de grandeza, de superioridade, ficaram pelo caminho, irmãos. Então a gente precisa vigiar, precisa tomar cuidado na caminhada e zelar sempre deste sentimento de humildade, zelar sempre do nosso ministério, irmãos. Irmão, há poucos minutos, há poucas horas, pontuando aí a importância, irmãos, do ministério de cada um de nós, de dar um bom testemunho. As pessoas vão ver em nós a obediência, a vida disciplinada, a regrada, e vão se interessar por nossa igreja. Então a gente precisa aceitar a diferença, irmãos. Somos um povo diferente e precisamos entender isto, precisamos aceitar isto. Tem muita gente em nosso meio, lamentavelmente, falando que é diferente, mas querendo fazer igual aos outros. Que diferente é esse? Nós precisamos aceitar. E as diferenças começam pela nossa disciplina. Temos regras, disciplina. E se a gente não aprender, irmãos, a desenvolver este gosto em ser obediente, vindo de dentro, irmãos, brotando nos porões de nossa alma, este gosto pela obediência, a gente não vai conseguir avançar. É preciso, então, desenvolver isto. E os que têm insistido na contramão, resistido à obediência, à disciplina da igreja, irmãos, dói, mas tem estorvado. Ao invés de ajudar, tem atrapalhado, irmãos, porque o mau testemunho, ele causa um mal de duplo efeito. Jesus qualificou nos seus ensinos como um pecado grave, porque além da pessoa ficar pelo caminho, ele atrapalha a caminhada do outro. Então é preciso cuidado, irmãos, pensar na responsabilidade que a gente tem e ser um apostólico verdadeiro, fiel. Esta foi a condição. E Jesus, quando ensinando o povo da época, ele disse: olha, conheço, sei das dificuldades de cada um de vocês, mas a condição que eu preciso que exista em cada um é a transparência, é a sinceridade. Se tiver isto, eu sei de suas limitações, eu sei que todos correm o risco de aqui ou ali escorregar, mas seja sincero, se arrependa, melhore, conserte as suas falhas e enfrente sempre, irmãos. A Santa Avó e o Santo Irmão Aldo nos alcançam a mão, nos convida a melhorar, querem que a gente avance na caminhada, depende de nós. Forçado, eles não vão nos carregar, irmãos. A gente precisa aceitar, precisa querer, irmãos. Então fica aí estas considerações.